Unidade 3. Geografia do Brasil e questões ambientais. Aula 13.2. Conteúdo: o lixo nas cidades. Habilidade: identificar os principais impactos do lixo nas cidades. Sou a professora Andresa, vou continuar aqui a aula com vocês, né? Agora nós vamos falar sobre os principais impactos aí do lixo nas cidades, né? Que é um problema de pequenas cidades, de grandes cidades, é um problema que ocorre em vários países, né? E aqui a gente vai iniciar com essa imagem, né? A gente tem aqui o aterro sanitário aqui da cidade de Manaus, né? Que já por muito tempo esse local já tinha que ser desativado, várias questões relacionadas aí ao despejo do lixo ali. Então nós vamos falar sobre isso, iniciando aí com o acúmulo de lixo, né? Aí nós temos uma imagem para mostrar para vocês e aí a gente pode observar um pouco disso. A gente vai ver as diferenças sobre o lixão, o aterro sanitário, o aterro controlado. E aí nessa imagem a gente percebe que esse é um lixão que não tem tratamento nenhum, né? Se a gente for observar, o lixo ali ele está todo misturado, não houve a separação. Então, vários problemas que a gente poderia citar aí relacionados aos problemas ambientais, né? A gente pode falar, inclusive, sobre o solo, né? Que o solo aí, ele vai ser, vai passar ali por um grande problema de poluição, infiltração do chorume que vai ser acumulado aí por esse lixo, né? Que vai infiltrar no solo. Se ocorrer uma chuva aí, por exemplo, também vai ocasionar a infiltração de todo esse lixo. E muitas das vezes, gente, o que acontece? Quando a pessoa ela acaba despejando ali o lixo, misturando tudo, a cidade que não tem as suas políticas públicas, né, voltado ali para a reciclagem do lixo, esse lixo ele vem ali, tudo que a pessoa joga, né, ali na sua casa, nos supermercados, nas farmácias, nas grandes indústrias também, né, que tem que ter ali uma coleta seletiva, separar aquele material. Às vezes todo esse material ele vai todo junto, né? E tem eletrônicos ali, às vezes vem a pilha, que é um grande problema, né? A gente tem algumas empresas que fazem a coleta da pilha, aquela que você utiliza no controle remoto, que você utiliza ali no rádio. E essa pilha, quando ela já não serve mais, a pessoa acaba jogando ali, despejando no lixo comum, e na verdade ela não pode ser jogada, né? Porque ela tem um material ali que compõe aquela pilha que vai prejudicar ali o solo. E a gente vai falar aí um pouquinho sobre isso ao longo da aula. A gente vai iniciar falando sobre esse chorume, né, que eu falei para vocês. Nessa primeira imagem, a gente observou todo aquele lixo ali acumulado, né, aquela área vai chover, vai ocorrer ali a infiltração para o solo, principalmente do chorume. Aí nós vamos iniciar vendo o que é o chorume. Aí nós temos a produção do chorume por esse acúmulo de lixo. Aí nessa imagem a gente consegue observar entre o lixo, né? Então a gente já pode observar aí, olha, aqui nessa imagem a gente tem a água, né, que está aqui acumulada, e essa água juntamente com esse lixo que está todo misturado aí, como a gente pode observar, o plástico, as sacolas plástico também, que é um grande problema, né? A gente vai ali ao supermercado, vai fazer uma compra, a gente pega ali várias sacolas plásticas, né? E utiliza ali para você recolher o lixo, depois as garrafas de plástico aí também que a gente observa, né? Papel, tudo misturado. Então, quando chove, né? Ou se tem um acúmulo de água ali próximo a essa área, a gente tem a produção aí do chorume, né? Aqui está a palavrinha chorume, que nada mais é que esse líquido produzido, né, ele possui uma coloração escura, o cheiro também, que é bastante desagradável, né, é um cheiro forte, e tudo isso vai ocorrer o quê? A infiltração desse chorume, né, com toda aquela composição química que tem ali, dependendo do material, do resíduo ou do lixo que foi acumulado nessa área, né. E isso vai atingir, olha, as águas subterrâneas, né? Vai atingir os aquíferos, os lençóis freáticos, de toda essa região, né? Inclusive, passando aí dessa área de onde foi
jogado esse material, esse resíduo, né? E isso vai contaminar os solos, né? Vai contaminar o solo dessa área e também o perímetro ali próximo, né? Uma área próxima ali que também pode ser contaminada. E as pessoas, né? Por quê? Às vezes é perfurado ali um poço, né? Um poço artesiano ou uma cacimba e também, como a gente já até falou durante as nossas aulas, né? De onde vem a água e de vocês, muitos colocaram ali de uma cacimba, um poço ali com uma profundidade menor, né? Ou um poço artesiano, ou até mesmo um rio aí próximo de onde esse lixo foi despejado, a água ela também pode estar contaminada, né? Então, esses são alguns dos problemas. Aí temos os lixões e os aterros, né? Que é onde vai ser feito aí, onde vai ser despejado esse resíduo. Aí nós temos os depósitos de lixo, né, em pontos afastados aí da cidade, como a gente pode observar aí nessa próxima imagem. E aí a gente tem na imagem, olha, todo o lixo, todo o material que foi despejado, né, aí nessa área. Esses locais, geralmente, eles são mais afastados da cidade, né? Aqui nesse aterro, a gente tem ele aqui próximo já da cidade, aqui em Manaus. Então, o que acontece? Às vezes ele é feito ali, né? As pessoas começam a jogar ali, despejar aquele material em uma área, depois é colocado ali um lixão ou um aterro sanitário. E o que acontece? A cidade ela começa a se expandir, né? Começa a ocorrer o processo de urbanização, a cidade começa ali o seu processo de expansão e acaba que a cidade ela cresceu, no caso aqui de Manaus, em direção ali a essa área, né? Onde é, na verdade, despejado o lixo aqui na cidade de Manaus, que inclusive já era para ter sido desativado aí há muito tempo. Aí nós temos primeiramente o lixão, né? A gente vai ver a diferença entre cada um deles. A gente tem o lixão, o aterro sanitário e também o aterro controlado. A gente vai iniciar pelo lixão, aí a gente tem as características de cada um deles. O lixão, ele é um aterro aí sem nenhuma preparação anterior do solo, né? Porque o solo, gente, ele precisa estar preparado para receber esses resíduos, para receber esses lixos, olha. Então, as características do lixão aqui, a gente vai observar que não tem nenhuma preparação, né? O sistema de tratamento também é o chorume, né? Que é aquele líquido ali que a gente viu anteriormente, com uma coloração escura, um cheiro desagradável. E o que acontece? A gente observa aqui na imagem, olha, aqui está o lixo, né? Ou o resíduo, os urubus aqui também, que é muito comum a gente observar, né? Nessas regiões. Aí nós temos o chorume, olha. Observem aqui que ele vai infiltrar por todas essas camadas aqui do solo até chegar aqui, olha, ao lençol freático, né? Então ele vai penetrar e vai contaminar o solo, como a gente viu ali no conceito do chorume, e também o lençol freático, né? Que está aqui de azul, olha, atingindo toda essa área. Então, essas são as características aí de um lixão, né? Que inclusive ocorre em muitas cidades aqui do Amazonas, né? Muitos municípios que a prefeitura não construiu ali um aterro sanitário, um aterro controlado para receber, e acaba que fica ali aquele lixo, aquele resíduo todo ali a céu aberto, né? Aí temos o próximo, que é o aterro controlado. Aí no aterro controlado a gente tem uma fase intermediária, né, entre o lixão e o aterro sanitário, né? Então é como se fosse ali o mais correto, né? Na verdade, a gente vai observar o aterro sanitário já com toda uma estrutura, né? O aterro controlado a gente observa aí que ele também já tem uma estrutura. Então a gente tem aí uma contenção do resíduo, né, que a gente não observou ali na imagem anterior. Aí nós temos aqui no solo, olha, que é aquela proteção que não tinha ali no lixão, ele tem essa cobertura, né, da camada de argila e também a grama. Então nós temos aí essas importantes características, né, a cobertura diária do resíduo que é feito também nesse aterro controlado. Aí nós temos aqui, olha, a captação e a queima do gás metano, né, que é produzido aí pelo lixo, né,
A cobertura da terra e da grama, a gente observa aqui na imagem, olha, essa área aqui em verde, a grama que foi colocado, é inserido aí também uma camada de argila para controlar aí os efeitos da infiltração do chorume pelo solo até ali o lençol freático, né? Então a gente tem toda essa estrutura no aterro controlado, né? Mas acaba com que esse chorume ele atinge também ali o lençol freático. Aí temos também realizada a cobertura diária aí do resíduo, né, no aterro controlado, realizado também a recirculação do chorume ali, como a gente viu na imagem, né? Então é feito todo um tratamento com a cobertura diária do resíduo. Então chegou ali o resíduo ou o lixo, né, no aterro, então eles vão cobrir ali toda aquela área, né, fazendo todo aquele processo com a argila, com a grama. Aí nós temos a recirculação do chorume também, que é feito no aterro controlado, ali pelaquela estação de tratamento, né, que vai ser coletado e levado para cima da pilha do resíduo, né? Então ele vai ser retirado ali para tentar diminuir o impacto da infiltração do chorume para o lençol freático, né? Então vai diminuir ali a absorção da terra, né, ali do solo. E também a impermeabilização, né, que não vai ter ali no sistema de tratamento do chorume, né? Então é possível que ocorra no aterro controlado a contaminação do solo e do lençol d'água, como a gente viu ali na imagem, né? Apesar de colocar essa camada de argila, apesar de você inserir também a grama, protegendo ali o solo, mas pode ocorrer sim no aterro controlado, né, a infiltração do chorume ali até chegar ao lençol freático. Aí temos na próxima cartela o aterro sanitário, né? Aí a gente observa também uma imagem do aterro sanitário. Aí a gente já observa umas diferenças, né? Desde lá do lixão que a gente viu ao aterro controlado e agora ao aterro sanitário, né? A gente tem a disposição adequada aí do lixo urbano, né? A gente já tem características que vão se diferenciar aqui nessa área, onde é construído um aterro sanitário. Temos também o tratamento do chorume, né? É feita a captação ali, queima do gás metano, e o tratamento do chorume, que também, diferentemente do aterro controlado, que só é puxado ali, mas muitas das vezes ele acaba infiltrando ali para o solo, ele também passa aqui, olha, por esse tratamento, olha. Então aqui é feito o tratamento do chorume. Aí nós temos alguns cuidados, né, com o terreno de onde é construído o aterro sanitário, né? Aqui a gente pode observar o nivelamento da terra, né, diferentemente do que a gente viu ali no aterro controlado e no lixão. É feito também o selamento da base, né, onde você vai colocar aqui, olha, o resíduo, como a gente observa aqui na imagem, o resíduo ele está aqui. Há também a captação e a queima do gás metano. A gente já observa também a presença de animais e o mau cheiro, né? Diferentemente ali do lixão, né? Os urubus, que não tem mais aí nessa imagem, né? Porque esse material, ele vai passar ali por um nivelamento, né? Então, ele vai cobrir todo aquele resíduo, né? Vai ser feito aqui o selamento da base também, com a manta de PVC e também a argila. Olha, lá no aterro controlado a gente só viu a argila e acaba infiltrando ali o chorume para o lençol freático, né? E já com essa manta a gente já não observa aí a infiltração do chorume, né? E a cobertura diária também desse lixo que vai ocorrer. Então o chorume ele não vai contaminar aí o lençol freático. Olha, aqui na imagem a gente tem um lençol freático e a gente já observa que esse chorume ele não vai infiltrar aí para o lençol freático, né? Então isso seria o mais adequado para você despejar o material, né? Despejar ali o resíduo, né? Então aqui em Manaus a gente tem um aterro controlado, onde é feito aí a coleta do lixo, né? Na verdade ele tinha que ser feito. Os países desenvolvidos, por exemplo, eles fazem a sua coleta, mas eles já fazem a coleta seletiva, né? A gente até tem aqui em Manaus os pontos de coleta seletiva, mas quando esse material ele vai ali para o aterro sanitário,
o aterro controlado, né, quando ele vai ser despejado, ele já acaba se juntando todo e joga ali todo aquele material, né? Por quê? A gente não tem uma estação que vai fazer ali a reciclagem daquele material, né? Não adianta você separar o seu lixo se aquela reciclagem ela não está sendo feita, que é uma característica de países desenvolvidos, né? Então a gente tem aí a população já separa ali o resíduo que ela produz, é feita a coleta com todo aquele material separado, né? Aí ocorre a reciclagem do material que pode reciclar, né? Do resíduo do lixo que pode ser reciclado, e depois é encaminhado ali o restante para um determinado aterro, né? Mas isso é característica de países desenvolvidos, né? Os países em desenvolvimento, o Brasil, por exemplo, ainda tem muito aí a aprender e colocar em prática também com relação à coleta de lixo. Estamos falando nesta unidade, né, sobre as questões ambientais, né, que a gente tem uma imagem para mostrar para vocês, né, falando um pouco sobre a reciclagem, né, as questões ambientais. A gente estava falando aí sobre os resíduos, né, como a gente chama, ou sobre o lixo, que tem que ser feita aí a coleta seletiva, né, cada estado, cada município, que tem que ter as suas políticas públicas voltadas também para essa situação, né. A gente for observar a quantidade de lixos aí que é acumulado todos os dias, né, que os aterros recebem, ou o lixão que recebe também uma quantidade altíssima, uma produção altíssima de resíduos, né? E o que vai ser feito com isso futuramente, né? A gente tem aí uma sociedade cada vez mais consumista, né? E, consequentemente, produzindo mais lixos, né? Então, vamos falar agora sobre as questões ambientais. Aí eu coloquei algumas informações para vocês, né, sobre o uso dos recursos naturais, né, que são aqueles provenientes ali da natureza, né, seja ele um recurso renovável ou um recurso não renovável. Então, a maior parte aí, o uso dos recursos naturais, ele acaba sendo maior do que a natureza ela consegue repor, né? Então, a gente tem essa divisão em renováveis e não renováveis, né? A gente tem até uma divisão, inclusive, quanto a essa utilização, né? Porque tem aquele recurso que a natureza ela tem a capacidade de repor, mas como a utilização dele é muito maior que o tempo que a natureza tem para repor, então não tem ali um tempo necessário com a utilização e a reposição que a natureza faz, né? Então, nós precisamos pensar no futuro, né? Então fica aí alguns questionamentos para a gente, né? Será que daqui a uns 50, 100 anos, né? Como é que a população ela vai aí sobreviver? Será que ela vai ter esses recursos disponíveis? Então esses questionamentos que a gente precisa ter e pensar sobre isso, né? Então eu coloquei aí para vocês, olha, no futuro não haverá aí água, né? E nem energia suficiente. E isso é feito com base na utilização que a gente faz hoje dos recursos da natureza, né? Então, uma previsão aí que é feita, a gente pode já propor isso, né? Apesar aí de ser bem negativo, mas é assim que pode ocorrer, né? Daqui para frente, né? Então, essa previsão aí de conflitos, né? Por conta da escassez dos recursos naturais que a gente já observa hoje. Se a gente for pesquisar e for pensar, a gente já tem muitos países, gente, que não têm acesso aí à água potável, né? Às vezes tem até acesso à água, mas não à água potável, à água própria ali para o consumo. Então, se a gente for pensar sobre essa questão de não haverá água nem energia suficiente para atender as nossas necessidades, aí eu coloquei para vocês no futuro. Mas pensem aí hoje, né? A gente já observa aí esse problema em muitas áreas, né? Principalmente aí nos países mais pobres, né? Que não têm acesso a essa água potável. Alguns países também ali do Oriente Médio, que inclusive já tem alguns conflitos com relação à terra que tem a disponibilidade da água, né? Os conflitos relacionados aí ao acesso à água. Aí nós temos o desenvolvimento sustentável, né? Então a gente vai observar aí o que é o desenvolvimento sustentável, né? Que ele foi proposto aí em um dos encontros que é feito
por diversos países, né? Então, os países, eles discutem todas essas questões ambientais, a questão da utilização dos recursos da natureza, como é que deve ser feito, como é que vai ser feito, e chegaram aí a esse conceito de desenvolvimento sustentável, né? A partir dessas conferências ambientais, né? A gente tem aí a Eco 92, que foi uma das importantes conferências com relação às questões ambientais, né? Mas também temos muitas críticas, né, com relação a essas conferências, porque tudo é muito discutido, é colocado ali na teoria, os documentos são assinados, os documentos são propostos, né, as políticas públicas elas são propostas ali por todos os países, mas acaba que os países eles não estão alcançando aí essas metas que são propostas, né? Aí a gente observa muitas críticas com relação a isso, né? A gente tem ali toda uma teoria, mas que não está sendo colocado ali em prática. Aí nós falamos do desenvolvimento sustentável, né? Que nada mais é aí o conceito de desenvolvimento sustentável, você utilizar os recursos da natureza de forma adequada, né? Com a sua reposição, e também pensando nas próximas gerações, né? Então a gente tem aqui, olha, um desenvolvimento integrado, né, da economia, juntamente com a questão ambiental, onde nós temos o crescimento econômico, né, a preservação aqui da natureza, que vai ocasionar o desenvolvimento sustentável, né? Então, não apenas você utilizar os recursos da natureza, a matéria-prima, né, que você tira ali da natureza, você encaminha para uma indústria, né, para a indústria de transformação. Dali nós temos a produção, mas não apenas nesse crescimento econômico, né? Não apenas você utilizar ali a matéria-prima, utilizar a natureza como moeda de troca e não preservar a natureza, né? Assim a gente não alcançaria o desenvolvimento sustentável. E você juntando esses dois, né? Inclusive é bastante discutido também essa questão, né, de ter o crescimento econômico, preservar ali os recursos da natureza para ter o desenvolvimento sustentável. Aí nós temos como atingir o desenvolvimento sustentável, né? Eu coloquei aí para vocês a matéria-prima, a indústria, mas isso parte também da gente, né? Cada um aí tem que fazer o seu papel também, né? Então eu coloquei aí alguns pontos, né? 3 pontos de como atingir o desenvolvimento sustentável, mas é claro que a gente tem diversas outras ações, né? Primeiramente, nós precisamos aqui, olha, reconhecer que esses recursos naturais, eles são aí finitos, né? Então, a gente tem que reconhecer que o recurso que a gente utiliza hoje, ele pode acabar e a gente tem que pensar nas próximas gerações. Por isso que a gente tem o conceito aí de desenvolvimento sustentável, né? Aliar o crescimento econômico, a preservação aí da natureza, a utilização desses recursos, né? Usar aqui os recursos com planejamento, né? A gente tem um recurso, temos diversos recursos, né? A matéria-prima que a gente retira, mas a gente precisa planejar como é que isso vai ser feito, como é que isso vai ser aliado ali ao crescimento econômico e à preservação ali da natureza. E também traçar aqui, olha, um novo modelo de desenvolvimento econômico para a humanidade, né? Então, a gente precisa pensar em tudo isso, né, com ações ali que vão partir não apenas ali das grandes empresas, não apenas ali do Estado, né, colocar os seus documentos, as suas políticas públicas voltadas para esse crescimento econômico aliado à preservação da natureza, mas também o nosso papel, né, como cidadão aí durante os nossos dias, né? São ações simples de você desligar ali a lâmpada quando você sai da sala, por exemplo, desligar o equipamento aí de vocês, né? Inclusive tirar o equipamento da tomada. Isso é uma ação tão simples, gente, mas que já vai fazer toda uma diferença, né? E outras ações também que a gente pode aí pensar. Aí nós vamos falar sobre o consumo sustentável. Aí eu coloquei para vocês, olha, nessa imagem, nós temos aí 3 R's, né? Cada um R tem um significado, né? O primeiro de reduzir, o segundo aí de reutilizar e o terceiro de reciclar, né? Então, cada um R desse,
que a gente vai observar, ele vai nos levar aqui, olha, ao consumo sustentável, né? Consequentemente, aí, o desenvolvimento sustentável. Então, no primeiro R, aí a gente tem a redução, né? Ou reduzir, a gente vai evitar aqui adquirir produtos desnecessários, né? Isso a gente observa muito em países desenvolvidos, onde a sociedade ela está cada vez mais consumista, né? Então, ali tem um aparelho novo de telefone, surgiu um novo celular com tecnologias novas e acaba trocando ali aquele celular que às vezes ainda está funcionando, mas troca aí apenas pelo consumismo, né? As roupas também, sapatos, o carro também, a gente deve pensar em relação com essas ações, né? Que são feitas aí, principalmente nos países mais desenvolvidos aí, que a gente pode falar sobre esse alto padrão de consumo que a população acaba tendo, né? Aí o terceiro R, que é a reutilização, o segundo R, na verdade, que é aqui a reutilização, né? Onde nós podemos reutilizar, né? Como eu coloquei aqui para vocês esse de verde, né? Então a gente pode reaproveitar, olha, embalagens, os plásticos, os vidros. Muita gente acaba fazendo isso, né? De reutilizar esse material, né? De reaproveitar esse material, essas embalagens, né? Então, essa é uma forma também da gente alcançar aí o consumo sustentável. E o terceiro R, agora sim é o terceiro, né? A gente tem aí a reciclagem, né? O terceiro R, que é o reciclar, que eu coloquei de azul para vocês. Aí nós temos separar, né, o que pode ser transformado em um outro produto. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente faz a reciclagem, né? Aí compra ali alguma coisa que foi reciclada, mas acaba que aquilo fica ali dentro de casa e você vai pegar aquilo que foi reciclado, né? Você não gosta mais e acaba ali jogando também, né? Então você tem que tomar cuidado quando você for comprar aí algo que passou por essa reciclagem, né? E hoje a gente tem diversas empresas, né, que já trabalham aí com material reciclado, que já fazem aí a sua produção com material reciclado. Então, esses são os 3 R's, né? A redução, a reutilização e a reciclagem, né? Para a gente alcançar aí um consumo mais sustentável, né? A gente aliar aí mais esse crescimento econômico com a preservação da natureza e também pensar nas nossas próximas gerações.